Nesta parte, comenzaremos nos aprofundando em alguns conceitos básicos que são fundamentais para a fotografia e que veremos constantemente durante o curso de fotografia computacional. Então, vamos lá. Na fotografia digital, resolução é o nível de detalhe contido em uma imagem. Mais especificamente, refere-se ao número de pixels que existem nessa imagem. Quanto maior a resolução e mais rica a contagem de pixels, nós temos mais detalhes e definição. Mas como a resolução é medida? A resolução de uma imagem digital é medida utilizando seus pixels, especificamente em pixels por polegada, que é ppi. Para impressão, a resolução da imagem é medida em pontos por polegada, representado por dpi, referindo-se às pequenas gotas de tinta que as impressoras criam. Quanto maior a resolução da imagem, mais pixels são agrupados, o que cria uma imagem mais suave e detalhada. A frase alta resolução é frequentemente usada como sinônimo de qualidade, já que imagens vívidas e nítidas são o que normalmente associamos a uma boa fotografia. No entanto, é importante lembrar que a resolução é apenas um fator que pode afetar a qualidade da imagem. Bom, agora demos uma olhada no exemplo que estamos vendo para ver a diferença entre uma imagem de alta resolução e uma imagem de baixa resolução. Ao analisar as imagens lado a lado, é fácil perceber as variações na qualidade e detalhes das duas fotos das framboesas maduras. A imagem de alta resolução, que está posicionada à esquerda, possui uma dimensão de 4715 vezes 2779 pixels e uma resolução de 300 dpi. Esse alto número de pixels e a densidade deles por polegada fazem com que a imagem exiba detalhes minuciosos da fruta, como as pequenas saliências, a textura e as nuances da cor. A alta densidade de pontos por polegada proporciona uma clareza que é facilmente perceptível, especialmente ao comparar com a imagem que está ao lado. Já a imagem de baixa resolução, que está na direita, tem apenas 200 vezes 118 pixels e uma resolução de 96 dpi. A consequência direta dessa baixa quantidade de pixels é que quando tentamos aumentar ou ampliar a imagem, os pixels individuais tornam-se visíveis, resultando em bordas bem serrilhadas e de uma aparência geralmente quadriculada ou pixelada, como é melhor conhecida. O ponto-chave aqui é que a quantidade de pixels em uma imagem determina sua capacidade de retenção de detalhes ao ser ampliada. Uma imagem com mais pixels pode ser ampliada mais vezes antes de mostrar qualquer tipo de degradação notável em sua qualidade. Por outro lado, as imagens com menos pixels atingem rapidamente um ponto em que sua ampliação resulta em perda de clareza e definição. E esse conceito é fundamental em design, fotografia e qualquer outra aplicação onde a qualidade da imagem é essencial. Sobre qualidade, que grau de qualidade a gente deveria escolher? Bem, como quase sempre, isto depende. Em caso for precisado para, por exemplo, fazer parte de uma exposição de belas artes ou demonstrar as melhores e mais brilhantes fotografias da natureza, nesse caso, usar uma alta resolução de imagem, por exemplo, de 300 dpi, pode ser a melhor maneira de imprimi-los e exibi-los. Este valor pode ser ajustado dependendo do nível de detalhe que se precisa, da distância que o visualizador vai estar e do tamanho que a imagem precisa ter. Para determinados projetos, como impressos grandes, vocês podem usar até 150 dpi. Quando vista a distância, a diferença não é muito perceptível a olho humano. Por outro lado, se o objetivo final da imagem fosse uma pequena miniatura, geralmente vocês podem usar um tamanho de resolução mais baixo. O armazenamento é outra consideração muito importante ao trabalhar com um grande número de imagens. Afinal, o detalhe tem um custo.
Quanto mais pixels em uma imagem tiver, maior vai ser a resolução, o que significa um tamanho de arquivo muito maior. E, consequentemente, à medida que a resolução aumenta, o tamanho do arquivo de imagem também aumenta, exigindo mais espaço de armazenamento. Por outro lado, uma imagem de resolução mais baixa, com menos pixels, ocupará obviamente menos armazenamento. Vamos falar agora sobre um outro ponto muito importante, que é a profundidade de campo. Esta é a distância entre os objetos mais próximos e mais afastados numa fotografia que parece aceitavelmente nítida. Em uma câmera, apenas um único ponto de imagem pode ser totalmente nítido em um determinado momento. No entanto, a transição entre partes nítidas e partes desfocadas da imagem ocorre gradualmente. O que considerarmos nitidez aceitável pode variar de pessoa para pessoa e depende de como estamos visualizando a imagem e do tamanho em que a estamos observando. Além disso, a qualidade da nossa visão também desempenha um papel importante nessa percepção de nitidez. Podemos dizer que a nitidez em uma imagem é relativa e pode ser influenciada por vários fatores. Nos dois esboços apresentados na imagem, estamos exemplificando o conceito de profundidade de campo, que também é conhecido como depth of field em inglês. Essa característica pode variar entre estreita e ampla. Em uma fotografia com uma profundidade de campo estreita, apenas uma pequena porção da imagem fica em foco, o que significa que objetos fora desse ponto de foco aparecerão borrados. Por contraste, quando se utiliza uma profundidade de campo grande, uma considerável porção da cena se mantém nítida e clara, abrangendo uma extensa faixa da imagem onde os objetos mantêm-se em foco. Podemos dizer que a profundidade de campo é uma ferramenta bem importante na fotografia, que permite aos fotógrafos decidir quanto da imagem deve estar nítida ou desfocada. E essa escolha influencia a composição e a mensagem visual transmitida pela fotografia. Então, como mudamos a profundidade de campo? Bem, existem três maneiras diferentes de fazer isso, e todas as três estão relacionadas às lentes. Nós temos abertura, distância focal e distância de foco. Agora fica mais fácil explicar, demonstrando como os três funcionam. Então, vamos começar pela abertura. A abertura é a abertura da lente que permite a passagem da luz até o sensor. Pense nisso como uma pupila para sua lente. Ela se dilata para permitir a entrada de mais luz e se contrai para restringir a luz quando está claro. A abertura é provavelmente a primeira coisa em que a maioria dos fotógrafos pensa quando deseja ajustar a profundidade de campo. Quando a abertura é ampla, proporciona uma profundidade de campo mais rasa, como vemos na imagem da esquerda. Os elementos que estão detrás da flor ficam bem embaçados, e quando a abertura é estreita, resulta muito mais profundidade de campo, como vemos na imagem da direita, que já o fundo é muito mais nítido. Essa é uma mudança bastante dramática. Agora, o próximo fator é a distância focal. Este é um dos elementos cruciais na fotografia que influencia diretamente a composição e o resultado final de uma imagem. Basicamente, a distância focal é representada em milímetros e refere-se ao alcance da lente, ou mais tecnicamente, a distância entre o centro óptico da lente e o sensor da câmera, quando uma imagem é focada ao infinito. Quando falamos sobre zoom, estamos na verdade nos referindo à alteração dessa distância focal. Aumentar o zoom significa aumentar a distância focal, e ao fazer isso, algumas características perceptíveis da foto começam a mudar. Uma dessas mudanças é a profundidade de campo,
A medida que a distância focal aumenta, a profundidade de campo tende a ficar mais rasa. E isso significa que a quantidade de área em foco na imagem reduz, tornando o fundo mais desfocado. A diferença na profundidade de campo é notavelmente visível quando comparamos imagens tiradas com diferentes distâncias focais. Por exemplo, ao observar duas fotos, uma tirada com 24 milímetros e a outra com 70 milímetros, e mantendo todos os outros parâmetros constantes, percebimos que o fundo na foto de 70 milímetros vai estar significativamente mais desfocado do que na de 24 milímetros. E esse desfoque muitas vezes é desejado por fotógrafos para destacar o sujeito principal da foto e adicionar um toque artístico à imagem. Então temos a distância de foco. Basicamente refere-se à distância entre a câmera e o objeto da cena que nós desejamos destacar. Essa distância influencia diretamente a profundidade de campo, que é a área da foto que aparece nítida ao espectador. Quanto mais distante nos focamos a câmera, maior se torna essa profundidade de campo. Em termos práticos, isso significa que ao ajustar o foco para objetos mais distantes, mais elementos na cena, tanto no primeiro plano quanto no plano de fundo, vão aparecer nítidos. Em contraste, ao focar em algo próximo, a profundidade de campo vai tornar-se rasa, resultando em um fundo desfocado, o que pode ser desejado em retratos ou para destacar um objeto específico. Para exemplificar, imaginem que vocês estão fotografando uma paisagem com um lago à frente e montanhas no horizonte. Se focam em um objeto ou planta próxima à câmera. O lago e as montanhas podem aparecer desfocados. No entanto, ao girar o anel do foco da lente, ajustando para uma distância maior, a cena inteira desde o primeiro plano, como o lago até o horizonte como as montanhas, começará a ganhar nitidez. E esse ajuste transforma a composição de imagem, passando de uma com foco seletivo e desfoque pronunciado para uma fotografia de paisagem mais tradicional, onde todos os elementos são claramente visíveis e nítidos. Agora passamos para falar sobre o campo de visão. Este refere-se ao alcance do mundo observável visível em um determinado momento, através do olho humano, do visor de uma câmera ou de uma tela. Refere-se à cobertura de uma área inteira em vez de um único ponto focal fixo. O campo de visão, ou também field of view em inglês, também descreve o ângulo através do qual uma pessoa pode ver o mundo visível. Quanto maior o field of view, mais se pode ver do mundo observável. É medido horizontalmente, verticalmente e diagonalmente. A lente da câmera, sua distância focal e o tamanho do sensor desempenham um papel na determinação do field of view. Além de tudo, o campo de visão está relacionado a duas coisas: a distância focal da lente e o tamanho do sensor. A figura mostra uma comparação entre o campo de visão, que já vimos anteriormente, e o tamanho do sensor. Supondo que a distância focal da lente seja a mesma, quanto maior for o sensor, maior será o campo de visão. O tamanho do sensor de uma câmera é definido pela quantidade de pixels que contém e pelo tamanho desses pixels. Agora, pixels de tamanhos variados são utilizados em diferentes situações. Pixels maiores são utilizados quando é importante ter maior sensibilidade, enquanto pixels menores são usados quando se busca um maior detalhamento da imagem. A distância focal da lente descreve a distância entre a lente e a imagem focada no sensor. À medida que a luz passa através da lente, ela vai convergir, que é a distância focal positiva, ou divergirá, que é a distância focal negativa. No entanto, nas câmeras a distância focal é predominantemente positiva. Distâncias focais mais curtas convergem a luz com mais força, ou seja, em um ângulo mais nítido, para focar o objeto que está sendo fotografado.
Distâncias focais mais longas, em comparação, convergem à luz com menos força, ou seja, em um ângulo mais raso, para focar a imagem. Isso significa que a distância focal é determinada pela intensidade com que a luz é convertida pela lente para focar no alvo que está sendo fotografado. Isto, por sua vez, influencia o ângulo da horizontal da luz, que pode ser capturada pela lente. Isso é conhecido como campo de visão angular, ou AFOV, e é necessário para determinar o campo de visão geral. O AFOV é o ângulo entre qualquer luz capturada na horizontal e qualquer luz capturada na borda. Se nós temos uma câmera com um tamanho de sensor fixo e mudamos a distância focal da lente, isso vai afetar o quanto nós podemos ver em uma cena. Uma distância focal mais curta permite ver uma área mais ampla, chamada de AFOV, e como resultado nós obtemos um campo de visão, ou field of view, maior. O oposto acontece quando usamos uma distância focal mais longa, que reduz o AFOV e, portanto, diminui o field of view. A imagem ilustrativa que vemos mostra como a distância focal afeta o campo de visão angular, AFOV. Quanto menor for a distância focal, maior será a área que nós conseguimos capturar. E o contrário é válido para distâncias focais maiores. Isso também tem um impacto no tamanho da imagem. A linha vermelha representa a luz que vemos da parte inferior do objeto e cria a parte superior da imagem. A luz azul vem da horizontal e as linhas cinza indicam a luz proveniente da parte superior do objeto, que forma a parte inferior da imagem. E a altura da imagem é representada pela letra H. Aqui o diagrama indica como as três suposições podem ser usadas para calcular o campo de visão angular, ou AFOV. Supondo que a lente seja um orifício e com foco no infinito, e que o objeto sendo fotografado preencha o sensor, uma equação simples pode ser usada para determinar o AFOV. Refere-se ao ângulo de visão, pois é o ângulo que captura o maior objeto enquanto ainda ajusta a imagem ao sensor. Podemos ver uma versão simplificada de como essas suposições permitem o cálculo do AFOV na equação aí embaixo. Usando trigonometria, o AFOV pode ser expresso como: o campo de visão angular é igual a 2 vezes a tangente elevada a 1 negativo vezes h, sobre 2f, onde h é a dimensão horizontal do sensor e f maiúscula é a distância focal da lente da câmera. Uma coisa a ter em mente é que o campo de visão também depende do tamanho do sensor da imagem da câmera. Quando falamos de full frame, estamos nos referindo a um sensor de imagem que é aproximadamente do mesmo tamanho que o filme fotográfico padrão. Esse tipo de sensor é grande e captura uma grande porção da cena que nós estamos fotografando. Agora, as câmeras digitais usam sensores e esses sensores podem vir em tamanhos diferentes. No passado, havia algumas limitações de fabricação, por isso os sensores eram geralmente menores que o full frame. No entanto, a tecnologia melhorou muito até agora e muitas câmeras já oferecem sensores maiores. Esses sensores podem oferecer um campo de visão mais amplo, sendo que são os sensores maiores, o que significa que você pode ver mais da cena em suas fotos. Portanto, ao alterar o tamanho do sensor, nós também alteramos o campo de visão e pode experimentar um efeito de fator de corte. Para obter um campo de visão semelhante ao full frame, pode ser preciso usar uma lente mais grande em uma câmera, com um sensor menor. Vamos explicar um pouco mais sobre o fator de corte que falamos anteriormente. Esse conceito está ligado ao tamanho do sensor de imagem de uma câmera e como ele afeta o campo de visão e as distâncias focais da lente. Essencialmente, quantifica a diferença de tamanho entre o sensor da câmera e um sensor full frame, geralmente medindo cerca de 35 mm.
Diferentes modelos de cámaras tienen factores de Corchi variados, con valores comunes como 1.5 veces o 1.6 veces para sensores APS-C y 2 veces para sensores Micro Four Thirds. O factor de Corchi afeta diretamente o quanto de uma cena é capturada e como as lentes se comportam nessas câmeras. Um efeito significativo do fator de Corchi está no campo de visão. Um sensor menor com um fator de corte mais alto resulta em um campo de visão mais estreito em comparação com um sensor full frame. Ao usar a mesma lente, parece que nos ampliamos o zoom e os objetos que estavam anteriormente visíveis no quadro podem ser cortados. E isso significa que as fotos de ângulo largo podem não ser tão amplas e nós podemos precisar de uma lente muito mais ampla para obter um campo de visão semelhante ao de uma câmera full frame. Além disso, o fator de Corchi influencia a distância focal efetiva de uma lente. Para encontrar a distância focal efetiva, nós podemos multiplicar a distância focal real da lente pelo fator de Corchi. Por exemplo, uma lente de 50 mm em uma câmera com um fator de Corchi de 1.5 vezes se comporta efetivamente como uma lente de 75 mm em uma câmera full frame. Os fotógrafos precisam estar atentos ao fator de corte ao selecionar lentes e compor fotos para obter o enquadramento e os resultados de imagem desejados, especialmente ao mover-se entre câmeras com tamanhos de sensores diferentes. Eu aí adicionei uma tabela no gráfico que mostra os tamanhos de lente equivalentes para diferentes fatores de corte, onde a coluna de esquerda é a distância focal da lente em uma câmera full frame. Vamos ver agora a diferença entre profundidade de campo e campo de visão. A profundidade de campo trata da faixa de nitidez de uma imagem, controlando o que está em foco e o que está desfocado, enquanto o campo de visão se refere a quanto da cena está incluída no quadro, determinando a extensão do que podemos ver ou capturar na imagem. Por exemplo, como vemos na imagem da figura da cima, vemos que em relação à profundidade de campo, apenas o coelho está em foco e todo o resto fica embasado. Porém, o campo de visão seria o coelho e parte do fundo desfocado que pode ser visto na câmera, ou seja, um campo de visão estreito. Na imagem embaixo, toda a imagem está em foco, ou seja, podemos ver detalhadamente o coelho, a grama e as 3 árvores. Então, o campo de visão também seria todo o ambiente que aparece na foto, ou seja, um campo de visão amplo. Resumindo, tudo o que aparece na foto é o campo de visão e tudo o que está em foco, que pode ser observado com clareza, está em relação à profundidade de campo. Vamos falar agora sobre uma parte muito importante dentro da fotografia, o triângulo de exposição. Este triângulo de exposição consiste em 3 variáveis que ajustam a forma como uma câmera captura a luz: abertura, velocidade do obturador e ISO. Juntos, esses 3 elementos expõem adequadamente uma foto. As 3 variáveis do triângulo de exposição são todas dependentes umas das outras. Por exemplo, ajustar uma das 3 variáveis implicará um ajuste de outra para manter a exposição adequada. O triângulo de exposição também é conhecido como triângulo da fotografia e triângulo da câmera. Abertura, velocidade do obturador e ISO são as principais variáveis do triângulo da câmera que controlam a exposição. No entanto, cada variável também afeta outras qualidades de uma imagem. Profundidade de campo, desfoque de movimento e ruídos são todos a maioria determinados por elementos da fotografia do triângulo de exposição. E bom, como funciona o triângulo de exposição? Para entender melhor o triângulo de exposição, vamos examinar cada variável, uma por uma, começando pela abertura. A definição literal de abertura significa abertura ou buraco. A abertura da lente de uma câmera é um orifício que regula a quantidade de luz que passa para o filme ou para o sensor. Quando o botão do obturador de uma câmera é pressionado, a abertura se abre em uma largura
predeterminada e permite a entrada de uma quantidade específica de luz. A abertura funciona como ISO e velocidade do obturador para controlar a exposição. Como podemos ver no gráfico do triângulo de exposição, a largura da abertura da lente de uma câmera é medida em f-stops, escritos em números como 1.4, 2, 2.8 e assim avançando até o 16. Aberturas menores como f16 deixam entrar menos luz e aberturas maiores como f sobre 1.4 permitem a entrada de mais luz. No gráfico podemos observar as diferenças visuais nos tamanhos de abertura e como isso contribui para a narrativa visual geral. Como podemos lembrar da parte sobre profundidade de campo, a abertura não afeta apenas a exposição, mas também a profundidade de campo como tal. Aberturas pequenas como f16 criam uma profundidade de campo profunda, permitindo maior foco, e aberturas maiores como f sobre 1.4 criam uma profundidade de campo rasa, permitindo um fundo desfocado. Matematicamente, a abertura é igual à distância focal da lente dividida pelo diâmetro da lente. À primeira vista, os valores na escala f-stop são confusos sim. Os números não parecem fazer sentido. Por que valores pequenos correspondem a aberturas maiores e vice-versa? Para entender por que grandes números f-stop se referem a pequenas aberturas e pequenos números f-stop se referem a grandes aberturas, é preciso um pouco de matemática. Vamos ver a seguinte fórmula. F-stop igual a distância focal dividida pelo diâmetro. Se reorganizarmos por diâmetro, obtemos diâmetro igual a distância focal dividida pelo f-stop. O que isso significa é que para qualquer distância focal, podemos calcular o diâmetro da abertura dividindo a distância focal pelo valor f-stop. Mas quando dividimos uma determinada distância focal por um número grande de f-stop, o resultado é um diâmetro pequeno. Consequentemente, a área da abertura é pequena. Por outro lado, se dividirmos a mesma distância focal por um número pequeno f-stop, obterá um diâmetro grande. E um diâmetro grande significa uma área maior e mais luz passando pela abertura. Além disso, para dobrar a área da abertura, o f-stop precisa ser dividido pela raiz quadrada de 2, que é 1.414. É por isso que os f-stops não são bons números redondos. Para metade da área, o f-stop precisa ser multiplicado pela raiz quadrada de 2. Vocês podem tentar fazer isso pela sua conta com um pouco de geometria. Lembrando que a área de um círculo é área igual a π dividido entre 4 vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Portanto, se tentamos calcular a área de abertura para uma lente com distância focal de 50 mm, usando diferentes valores f-stop, a medida que sobe na escala f-stop, deveria se ver as áreas de duplicação. Quando um fotógrafo pressiona o botão do obturador de uma câmera, ocorre um processo intrincado dentro da máquina. Nesse momento, a abertura, que é uma espécie de janela dentro da lente, se abre para permitir a passagem da luz. Essa luz, por sua vez, atinge o sensor da câmera. O tempo que essa abertura permanece aberta, permitindo que a luz entre, é meticulosamente determinado pela velocidade do obturador. A velocidade do obturador é, basicamente, uma configuração que os fotógrafos ajustam para controlar a duração dessa exposição à luz. Se a velocidade do obturador for rápida, o sensor ficará exposto à luz por um curto período de tempo. Se for lenta, a exposição será mais longa. Essa exposição direcionada pode influenciar na nitidez de objetos em movimento, na quantidade de luz capturada e na profundidade de campo da imagem final. Continuando com a explicação, a velocidade do obturador é o período de tempo que a luz pode atingir o sensor e é medido em segundos. A velocidade do obturador é provavelmente o lado do triângulo de exposição mais fácil de entender. Para duplicar a quantidade de luz, precisamos duplicar a duração da exposição.
Por exemplo, passar de uma velocidade do obturador de 1/60 segundos para 1/30 segundos vai adicionar uma parada de luz porque o obturador permanecerá aberto o dobro do tempo. Mudar de uma velocidade do obturador de 1 segundo para 1/8 de segundo diminuirá a exposição em 3 pontos. Por quê? Bom, de 1 segundo para 1/2 segundo é uma parada. Então, meio segundo a 1/4 segundo é outra parada. Finalmente, 1/4 segundo a 1/8 segundo é mais uma redução pela metade do tempo que o obturador permanece aberto, ou a terceira parada. Agora passamos para falar um pouco sobre o ISO. Este determina a sensibilidade do sensor de uma câmera digital à leitura da luz. Em uma câmera de filme, isso se refere à sensibilidade à luz de um filme específico. Mas com a nova tecnologia em câmeras DSLR e telefones, o sensor de uma câmera pode ajustar seu ISO e sensibilidade de luz dependendo da luz disponível em uma foto. Isso é medido em valores como 50, 100, 200 até 12.800, no exemplo que podemos ver na imagem. Mas pode chegar inclusive até um valor de 25.600 dependendo do dispositivo. Um valor ISO mais baixo, como 50, torna o sensor da câmera menos sensível à luz, e um valor ISO mais alto, como 3200, por exemplo, torna o sensor da câmera mais sensível à luz. O ISO pode parecer bom demais para ser verdade ao fotografar com luz limitada, mas tem um ponto em contra. Aumentar o ISO para iluminar a foto tem um custo, e este custo é o ruído da imagem. O ruído da imagem é uma variação aleatória nas informações de cores de uma imagem. O ruído causa alterações texturais e visuais em uma cena que, quando estão presentes em grandes quantidades, podem parecer de baixa qualidade e pouco profissionais. Como vemos agora aqui nas duas imagens, a imagem da esquerda foi tirada com um ISO bem baixo, mas na imagem da direita o ISO foi alto e assim gerou uma imagem ruidosa. Aqui está a escala ISO. Esta refere-se à sensibilidade do sensor da câmera luz. Quanto maior o número ISO, mais sensível ao sensor é a luz e, portanto, mais claro será o resultado da imagem. Assim como a velocidade do obturador que vimos, a escala ISO opera em uma sequência progressiva. Dobrar o valor do ISO significa que nós estamos tornando o sensor duas vezes mais sensível à luz, resultando em um aumento de um ponto na exposição e tornando a imagem mais luminosa. Em contraste, se nós decidirmos reduzir o valor do ISO pela metade, também estamos diminuindo a sensibilidade do sensor à luz pela metade, o que resulta em uma redução da exposição em um ponto. E isto causa que a foto seja mais escura. Isso é essencial para os fotógrafos ajustarem suas configurações em diferentes condições de iluminação, permitindo a captura de imagens claras e nítidas em ambientes variados. Na fotografia, o equilíbrio de uma imagem capturada, ou a sua exposição, depende de um equilíbrio entre as três variáveis fundamentais que vimos: abertura, velocidade do obturador e ISO. Visualizar esse intrincado relacionamento por meio de uma simples analogia com um balde pode facilitar a compreensão. Imagine a exposição como um galão de água da chuva a ser coletado em um balde. A velocidade do obturador representa o tempo que o balde fica na chuva. A abertura simboliza a intensidade da chuva, como um aguaceiro forte e um chuvisco suave, equivalendo a uma abertura grande e pequena, respectivamente. E isso pode ser representado através da largura do balde. Um balde largo representa um ISO alto, enchendo rapidamente, enquanto um balde estreito, ilustrando um ISO baixo, enche lentamente. Vários cenários alcançam a mesma exposição de um galão manipulando as variáveis. Se ajustarmos um sendo manter o balde na chuva por mais tempo, devemos alterar reciprocamente os outros, como escolher uma chuva mais leve ou um balde mais estreito, para manter a exposição desejada. Por exemplo, vocês podem usar um balde largo por um curto período de tempo sobre um chuvisco ou um balde estreito por um período mais longo durante uma chuva torrencial, ambos obtendo a exposição desejada de um galão.
mas influenciando a imagem resultando de maneira diferente. Vamos começar neste exemplo fixando o valor do ISO. Se tivermos dois baldes com a mesma forma, podemos colocar um deles no exterior durante um aguaceiro, durante um curto período de tempo para recolher um galão. Ou podemos colocar o outro balde no exterior durante um longo período de tempo, durante uma ligeira chuvada, para recolher o mesmo galão de água. No entanto, se colocarmos o balde na rua durante um longo período de tempo, num aguaceiro, por exemplo, exporíamos demasiado a nossa imagem. A água estaria a derramar-se no chão. Por outro lado, se colocarmos o balde no exterior durante um curto período de tempo num chuvisco ligeiro, o balde não se encheria. O nosso balde ficaria subexposto. Aqui está outro cenário. Desta vez vamos supor que há uma chuva constante. Se tivermos um balde largo, não precisaríamos deixá-lo fora por muito tempo para coletar um galão de chuva. No entanto, se colocarmos um balde alto e fino de um galão na mesma chuva, levará muito mais tempo para enchê-lo. Por último, vamos fixar o tempo que deixamos os baldes no exterior. Para recolher um galão de água, podemos colocar o balde largo e pouco profundo no exterior durante um chuvisco. Ou poderíamos colocar o balde alto e magro no exterior durante uma chuva torrencial durante o mesmo tempo para recolher exatamente um galão de água da chuva. Bom, aqui podemos ver alguns exemplos de imagens sobre as definições de exposição de uma câmera que já vimos até agora. Na primeira imagem, podemos ver como tem uma definição padrão, pois o ISO é baixo porque há uma boa luz ambiente. A abertura é um pouco maior para que apenas o pássaro esteja focado e a velocidade do obturador está num ponto médio, porque o pássaro não tem muito movimento nessa cena. O oposto é o caso da segunda imagem na direita, onde vemos uma libélula voar sobre uma flor. Aqui o ISO é aumentado um pouco para captar mais a luz. A abertura é a mesma da vez anterior, para dar foco apenas ao inseto, mas a velocidade do obturador é o valor que é alterado aqui e é diminuído muito mais no tempo. Isto para não ter um efeito desfocado na fotografia, pois o inseto está a voar em tempo real. Na terceira imagem, a partir do canto inferior esquerdo, vemos uma fotografia do ambiente de uma árvore. O ISO é o mínimo, pois do dia há muita luz e a abertura é reduzida para obter uma imagem mais panorâmica. A velocidade do obturador é mantida alta, pois não há muito movimento também nessa cena. Finalmente, na última imagem que está embaixo à direita, vemos um ambiente muito escuro. É de noite, há um ponte e se vê as estrelas. Aqui modificamos o valor do ISO para um valor muito mais alto para captar mais luz. A abertura tem que dar neste valor para captar melhor o panorama e a velocidade do obturador tem um valor muito alto para captar a luz e também que não há muita distorção por causa do movimento natural das estrelas.